credibilidade se conquista. Agora são 8h20. A partir desse momento, passamos a cronometrar aqui o tempo. São 30 minutos para todos os pré-candidatos e nós passamos a entrevistar o último pré-candidato dessa primeira rodada de entrevistas que a Terra FM está fazendo com todos os nomes que foram colocados à disposição do eleitor. Vamos encerrar com o militar da PM, Bueno Hernani, que já está aqui com a gente. Bueno Hernani, seja bem-vindo ao Jornal da Terra, bom dia. Bom dia, William Santos, bom dia, Paulinho, bom dia, Theo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra, aqui na zona urbana e também nossos grandes amigos aí da zona rural. Bom, vamos já começar com a primeira pergunta. Fale um pouco da sua trajetória política, da sua experiência como gestor público. Bom, William, eu acho que eu me sentiria mais à vontade iniciando, acho que a minha experiência como gestor público, ela começa com a minha experiência de vida, né? Se você me permite iniciar com a minha trajetória de vida, eu nasci, fui gerado na zona rural e a partir dali vim aqui no Hospital em Formosa, na zona urbana, nasci, voltei para a zona rural, ali na fazenda ali perto dos Mourões, a Lagoa dos Mourões. Opa, vizinho do vô. Não, aí do seu avô foi um pouquinho mais à frente. Então, mais pra frente, ali com o Olegário, né, com o Joaquim Cota, com o seu Luiz Cota, Dona Gabriela, a Alda. E ali iniciei a minha vida na fazenda, tudo ali, iniciamos ali uma trajetória como um menino de família humilde, de família pobre, que precisava ajudar os pais para sua sobrevivência, né? Dali nós passamos ali, aí voltamos para Formosa, depois eu estudei no Planalto até a 2ª série, voltei para a fazenda, aí sim foi ali vizinho no Vale do Urucuia ali. No Vale do Urucuia, do seu Guri, Gontijo, Jeremias, toda sua mãe, a gente foi criado ali próximo deles, e aí tivemos uma trajetória mais ali de lida mesmo, de convivência com o homem do campo, com a pessoa do campo, onde podemos sentir na pele o sofrimento do distrito, o sofrimento das pessoas que moram, as dificuldades de quem mora na roça. A partir dali, vim para Formosa, já fiz a 4ª série 2 vezes ali no Vale do Urucuia, porque não tinha a 5ª série. Era um grupinho, né? Morei sozinho com meu tio aqui na zona urbana, e depois o meu pai vem, estudo no Miguel Afiuni, do Miguel Afiuni ali, nesse período de 5ª série até o 4º ano do ensino médio, e nesse período a gente teve uma grande trajetória de vida para me chegar lá na minha história pública, né? Nós passamos aí, trabalhei na oficina de bicicleta ali do Mariozan, ali em frente ao cemitério, até hoje funciona a oficina, trabalhei na Formocá, que era uma lanternagem de pintura ali na Avenida Formosa, com o Fábio e com o Flávio, depois fui vendedor de serviço gráfico, anteriormente fui feirante com o seu Mário ali, Dona Maria, que é o pai da Vera, do Jomar. Então a gente sabe esse período todo de vida de um trabalhador. Depois eu passo ali a trabalhar no Banco Mercantil do Brasil, ali com o Eládio, com o Wilson, né, com o Dione, todo esse grupo ali do serviço privado, e me torno professor, né, contratado do Estado de Goiás, e depois em 1999 iniciei a minha vida pública como gestor público dentro da Polícia Militar, formado aqui em Formosa. O Capitão Rodrigues estava aqui agora, foi um dos nossos instrutores, um grande colega, e ali, a partir dali, eu tive a oportunidade de iniciar a minha vida pública, que completa agora 22 anos. E a partir daí, nós fomos para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, representar o Estado de Goiás, em um plano estratégico de controle da violência. O entorno naquela época era uma das regiões mais violentas do país, Formosa apresentava índices absurdos, Valparaíso apresentava índice como o maior índice de violência do país, e nós tínhamos uma grande missão, que era construir um plano da RID, da região integrada do entorno, o Estado de Goiás, Minas Gerais e também o Distrito Federal, e lá nós conseguimos trazer rede rádio, várias estruturas para as nossas forças de segurança, para apresentar um indicador melhor de segurança pública, de controle da violência para a nossa comunidade, em especial para Formosa. Depois eu tive a oportunidade de ir para o Ministério da Justiça,
E lá nós coordenamos diversos projetos estratégicos, tanto para Goiás, tanto para Formosa, tanto para o Brasil. Então, nós recebemos ali uma demanda muito forte do seu Clarivaldo Miranda, que eu tenho uma grande admiração pela sua gestão, pela sua pessoa, pela sua história na cidade, que era, bueno, nossa cidade está violenta, nós precisamos controlar isso, como é que eu faço? Eu precisava de um vídeo monitoramento. Então nós conseguimos trazer o vídeo monitoramento para Formosa naquela época. Paulinho acompanhou, você também, William. E aí nós trouxemos a estruturação da Guarda Municipal. Bueno, foi bem na época que teve um estupro ali no Mato da Bica. Nós precisamos de uma guarda estruturada, como é que a gente pode fazer? Então nós conseguimos trazer toda a estrutura da Guarda Municipal, o vídeo monitoramento móvel, que era aquela van, que só teve 2 no Brasil, a primeira foi para Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, a outra para Formosa, a estruturação da parte de pagamento para fortalecer o ensino da guarda. Então a gente trouxe tudo que precisava nesse período. E aí, de lá, nós coordenamos vários projetos, né? O Programa Nacional de Segurança Pública foi uma grande experiência. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar na assessoria federativa do ministro, articular com todos os prefeitos do Brasil, articular com todos os estados, governadores, secretários de segurança e de outras secretarias que estavam relacionadas ao controle da violência, que a gente sabe que não é apenas a segurança pública. E por aí segue, né, uma grande plataforma dentro da diretoria de planos, programas e projetos do Ministério. Nós coordenamos a maior estratégia de fronteira que o país já teve, né, na sua história, que foi um programa que nós articulamos, e eu tinha uma grande parte da coordenação na parte de integração das forças, não só de segurança, mas dos 3 entes federados, com 10 países vizinhos. Então eu trago um pouco da minha história para chegar à questão da gestão pública, né? Eu acho que é um pouco disso que eu trago para você. No caso, a gente poderia dizer que esses seriam os bons motivos para que o eleitor possa depositar o voto em você? Eu acho que o motivo é a minha história. É um garoto que convive na fazenda, que conhece a experiência da zona rural, as dificuldades da zona rural, a dificuldade do distrito. É um garoto que passou por todos os empregos humildes que um trabalhador que levanta cedo passa aqui em Formosa. É um garoto que tem a oportunidade de chegar a um banco privado na nossa cidade, se tornou professor e depois se tornou gestores de grandes projetos. Nós controlamos e articulamos milhões de reais para todo o Brasil, né? Nós controlamos projetos gigantescos, tanto para Formosa quanto para o estado de Goiás. Eu recebi diversas comendas e honrarias, não falando aqui para me exaltar, mas falando aqui para provar a minha capacidade de gestão. Nós recebemos medalhas da Polícia Militar do estado de Mato Grosso do Sul, da Polícia Civil do estado de Roraima. Nós recebemos todos os títulos que Formosa pode oferecer, nós recebemos aqui da Câmara, da Prefeitura. Então eu acho que a minha história convalida. Eu acho que é isso que o povo de Formosa tem apresentado. A gente precisa de alguém da nossa gente, alguém que sofre no dia a dia e alguém que passou por todas as dificuldades, mas que conseguiu vencer com a oportunidade que teve com o seu trabalho e se tornou um grande gestor já comprovado. Então eu acho que o que me capacita é a minha história de 22 anos. É a história da minha esposa, por exemplo, que eu trago também, que eu acho que é muito importante. A esposa de um possível prefeito não pode ser uma figura qualquer que assume uma pasta porque é esposa de alguém que tem o poder do executivo. Acho que a minha esposa tem uma experiência muito grande, foi subsecretária de Educação, coordenou uma folha de pagamento de milhões de reais mensal, mais de 80 mil servidores sobre a sua responsabilidade, né? Então é uma especialista na área de gestão pública e que tem quase 22 anos também de serviço prestado. Então acho que a nossa família convalida a nossa história, convalida a nossa experiência. Eu acho que é por aí. Hernani Bueno, todos os pré-candidatos prometem melhorar a educação, saúde, condições de moradia, segurança, etc. Mas de todas essas necessidades, de todos esses eixos aí, qual seria a sua prioridade e como você pretenderia viabilizar? Eu acho que a prioridade de Formosa hoje é resgatar o entusiasmo das pessoas, né? A confiança da política, a verdadeira política. Eu sou formado em política, eu sou formado em filosofia, me especializei em ética e me especializei em projetos, em governança
de resultados, por resultados. Eu acho que a prioridade, primeiro a gente precisa resolver os problemas básicos da nossa cidade, né? A saúde, eu estava chegando aqui acompanhando um ouvinte, me parece que é Jurandir o nome dele. Isso. Desde quinta-feira no hospital. Então, assim, a gente precisa primeiro resolver o problema básico de saúde. Eu tive em Santa Rosa recentemente. Eu ouço isso o tempo todo, eu tenho tido nos assentamentos, eu ouço isso o tempo todo. Então as pessoas não têm confiança na política porque ela não consegue ter confiança na preservação da sua vida, da sua qualidade de vida, que é a saúde. Então acho que o primeiro passo é isso. A gente precisa, por exemplo, no tempo de pandemia, os agentes de saúde, os agentes os assistentes sociais, precisava fazer um trabalho muito forte, um norte dentro da cidade para a prevenção. Então, eu acho que a saúde, se você pegar o IBGE aponta a maior causa da morte das pessoas em Formosa é relacionada aí à questão respiratória, é relacionada aí a coração. Então, AVC. O meu pai morreu no hospital de Formosa com AVC. Né? O pai do meu cunhado estava com AVC aqui em Formosa, não foi diagnosticado, essa semana passada está internado em um outro hospital. Então, assim, eu acho que isso é o grande carro-chefe de um início. Depois a infraestrutura, né? As pessoas não aguentam mais cair em buracos. Esse abandono da infraestrutura acaba causando insegurança, por exemplo, no desenvolvimento. Nenhuma empresa quer chegar numa cidade dessa e não sentir segura. Eu conversava com um oficial das Forças Armadas aqui em Formosa, que eu acredito que seja, né? Hoje nós temos um exército na cidade que pode gerar muito emprego, pode gerar muita renda, pode gastar aqui na nossa cidade, pode alugar, pode comprar uma casa, pode conviver aqui, pode estudar aqui, e morando em Brasília porque não sentiu confiança na nossa cidade. Então acho que esses problemas de saúde, de você fazer a prevenção, né, das pessoas, você tem um descontrole do Covid, por exemplo, afeta, a Kelly perdeu um tio, o Benoni, recentemente, o meu irmão perdeu o cunhado ontem. Então nós temos, isso está chegando próximo de nós, né, de nós moradores, e aí você não tem um controle. Então se os agentes de saúde, né, se os agentes de segurança, de assistência social conseguissem mapear essas pessoas assintomáticas, com sintomas ali, para poder verificar com quem elas se conviveram com quem ela conviveu nos últimos dias, ela poderia isolar essas pessoas apenas e a gente conseguia controlar um pouco, né? Então, sim, são ações que precisam ser feitas muito rápido, né? Mas quem não é gestor público, quem não consegue compreender esse processo de gestão pública, de gestão por resultado, né? De você monitorar os resultados, não consegue fazer. Bom, com relação à educação, qual é a análise que o senhor faz da educação? Agora, logicamente, não temos aí as aulas presenciais, mas dá para a gente, o senhor conhece a realidade da educação no município. E também, se o senhor pretende doar uniformes para as crianças, ou seja, uniformizar toda a rede municipal de educação. Excelente pergunta, William. A educação, eu como professor também, eu sou da área da segurança, mas eu formado em magistério, sou professor também, atuo também como professor. O nosso IDEB aqui em Formosa está 5,2. O IDEB é o índice que o governo federal utiliza para medir, né, a qualidade do nosso ensino. 5,2 da educação básica. E aí, a média aceitável é 6. Então, nós estamos abaixo da média da aceitável. Então, isso reflete lá na frente grandes problemas. Então, acho que a gente precisa resolver isso como? Melhorar a qualidade. A única forma, e aí você pega... Qual que seria a única forma de você restabelecer as famílias? Gerando oportunidade, e você transforma uma família adulta já através das suas crianças. Se você potencializa essa criança, se você gera, por exemplo, um professor qualificado, eu conversava com professores da UEG, então por que nós não termos mais cursos específicos para atender os nossos professores? Parceria que pode ser desenvolvida da prefeitura com a UEG, com outras universidades, para preparar os nossos professores para ter meta. Nós precisamos ter um calendário de elevar esse IDEB a um número aceitável, e nós temos isso dentro da nossa proposta. Então, eu acho que é assim que você qualifica. Você precisa ter um plano de cargos e salários para o profissional da educação, você precisa ter uma articulação de um plano focado. Quando você fala de uniforme, o IBGE apresenta os dados, aqui a assistência social gasta recurso com uniforme,
mas a gente percebe que muitos alunos ainda não têm o uniforme. Então, essa estrutura mínima, os nossos colégios, por exemplo, são muito bem posicionados, a estrutura não é ruim de Formosa, nós mapeamos dentro do nosso diagnóstico científico todas as escolas de Formosa e todos os pontos potenciais que poderia servir de apoio. Então, mas eu não tenho um recurso para trabalhar uma escola integral. Tudo bem, mas você tem como colocar no horário contrário da aula, naqueles lugares que já está existentes, né? Ginásios fechados, campo de futebol abandonado. Você tem muita ação que pode ser feita. Tem vários parceiros que já desenvolvem ações na nossa cidade, que pode ser um parceiro no horário contrário da aula e você melhorar os nossos indicadores. Então a gente precisa pensar nessa perspectiva. Isso tem que ser prioridade para um gestor público municipal. Além disso, Paulinho e William, você precisa também articular com outros parceiros. Nós temos o Instituto Federal aqui em Formosa, nós temos a UEG aqui em Formosa, nós temos diversas universidades particulares que podem colaborar. Nós temos cidades pequenininhas que têm, por exemplo, Universidade Federal. Formosa não tem uma universidade federal aqui. A minha filha, por exemplo, passou na universidade para o curso de Direito da Universidade Federal de Goiás, tem que estudar fora. Então você tem, por exemplo, aqui, nosso canteiro aqui do agronegócio, a pecuária, por exemplo, é muito forte na nossa cidade. Os nossos amigos, eu, por exemplo, tenho um amigo, a filha da Débora, filha da professora Luciana e do Maurício, sai daqui para fazer zootecnia em Brasília. Nós temos o Lucas, um companheiro nosso, garoto novo, sai daqui para fazer agronomia em Brasília. Vai estudar para Urutaí? Vai para Urutaí, vai para... Então, assim, então a gente precisa pensar nisso. Medicina veterinária, eu tenho lá em Goiás Velho, mas não tem em Formosa. Então, Formosa precisa... nós queremos colocar Formosa, faz parte de um dos nossos eixos, eu vou falar deles mais à frente, mas nós precisamos colocar Formosa como um polo regional, de fato. Eu ouvi o Paulinho e você falar da questão da saúde. Então aqui nós atendemos o Nordeste goiano todo, uma parte da Bahia. Então Formosa precisa ter um polo, ser um polo em todas as áreas. E se eu apresentar indicadores muito fortes, por exemplo, em catalão, né, como nós temos o professor Renato, saiu daqui para fazer mestrado em catalão. Aí você, por que catalão desenvolveu na indústria, no agronegócio? Porque lá tem os cursos necessários em catalão. Lá tem um polo da Universidade Federal de Goiás, né? Exatamente. E você olha, agora vamos para Rio Verde. O Rio Verde está isolado lá no canto. Agora, olha a nossa posição geográfica. Formosa não tem um ponto, por exemplo, como o Instituto Federal tem em Rio Verde, que tem mais de 8 mestrados. Para quê? Para atender o pessoal lá. William, nenhum proprietário, nenhum empresário do agro que gera muito emprego em Formosa quer trazer um agrônomo, um especialista de fora. Ele quer ter um cara daqui da cidade, que fez agronomia aqui, que conhece, que pisa na terra, que conhece a nossa realidade para trabalhar e desenvolver a sua empresa. Então é isso que nós precisamos pensar. Ainda nessa direção, aproveitando a deixa, o que o senhor teria a dizer, já que o senhor falou de indústria, para os empresários que estão estabelecidos com as suas empresas ali no DAIF? O que o senhor poderia fazer para resolver o problema da economia desses empresários, da renda, do trabalho, do emprego? Então, eu acho que... Alavancar a indústria aqui em Formosa, né? Eu acho que como é que você pode fazer isso, né? É claro que mais à frente nós vamos apresentar uma proposta mais detalhada quando a lei eleitoral permitir, mas agora a gente já tem diretrizes para isso. Primeiro, eu sou considerado, por onde eu passei, como um grande articulador, pelo nosso espírito público, pelo nosso espírito coletivo. O Paulinho já nos conhece há muitos anos, você também. E as pessoas de Formosa, eu acho que foi isso que nos elevou a um patamar de nos candidatar a deputado estadual e ter ali 10.358 votos, estar entre os 10% mais votados do estado, ter quase 7 mil votos em Formosa. Então, essas pessoas acreditam no nosso potencial de articulação. Eu acho que um gestor municipal é aquele que não senta na cadeira. A cadeira fica vazia ali. O seu secretariado tem que sentar, mas o gestor tem que ser um articulador, porque a maioria das situações, às vezes não depende diretamente do gestor, mas depende da sua articulação. Quando eu falo, por exemplo, de fortalecer a nossa indústria, trazer a indústria para cá, eu falo de trazer confiança para os grandes empresários. Nenhum empresário quer
ir para uma cidade que não tem confiabilidade. Ele precisa ter a infraestrutura mínima. O problema da energia é um problema que o prefeito vai resolver sozinho? Diretamente não, mas a articulação ele vai resolver. Nós temos problema hoje, quando você anda quilômetros aqui do nosso município e vai para a zona rural, você não tem contato telefônico. É um absurdo, em 2020 você não tem contato telefônico. É a articulação do prefeito? É sim a articulação do prefeito. Então o prefeito, ele passa a ser um grande gestor municipal, e para ele ser um grande gestor municipal, é quando ele atinge o poder de articulação. Então tem que trazer energia para cá, tem que trazer infraestrutura para a cidade, né? Você tem que gerar essa confiabilidade. O turismo, por exemplo, vou trazer um dado importante, nos indicadores, né? Nos últimos anos, Formosa cresceu 13,1 no turismo. Morrinhos cresceu 69,2. O que o Morrinhos tem para o turismo? Então, quando você eleva a potencialidade nossa, você consegue, de fato, melhorar a vida das pessoas. Olha um outro indicador importante. 34,1 das pessoas de Formosa recebem menos de meio salário mínimo. Isso é uma injustiça com tanta potencialidade que nós temos. O seu Zé, o filho dele não tem perspectiva nenhuma. Por quê? Tem um IDEB ruim. Não teve uma escola boa, não conseguiu ter uma escola no horário contrário para fazer uma música, para fazer um esporte, para fazer uma natação, para tudo aquilo que ele precisa desenvolver, para ele chegar na frente, ter uma oportunidade de uma universidade. Não tem uma universidade aqui que atende. O senhor citou o turismo aí, e já aproveitando, o que o senhor pretende fazer nessa área também? Exatamente. Então, assim, tudo tá sistêmico, tudo está integrado, tudo está articulado. E a integração, eu acredito muito nela. Então, se eu consigo gerar, por exemplo, as nossas potencialidades, eu vou fortalecer o agronegócio. O agronegócio precisa apenas de apoio. Eles que sustentam essa nossa terra, né? Então eu preciso o quê? Apoiar, formar os seus trabalhadores. Eu preciso formar os nossos profissionais da educação com os parceiros para melhorar o IDEB. Eu preciso fortalecer o turismo, né? Nós temos mais de 25 cachoeiras aqui em Formosa. Nós temos mais de 20 grutas catalogadas. Nós temos um potencial de turismo muito forte. E nós queremos criar 3 grandes circuitos integrados para gerar emprego para essa gente, para esses 34, quase 35% de pessoas que ganham menos de meio salário mínimo. Então você gera como? Você gera sim, você gera potencializando o nosso turismo, potencializando a nossa cultura. Nós fazemos parte, Paulinho, da cultura, da história da nossa capital federal. A Missão Cruz nasce, o marco da Missão Cruz, o Marco Zero, está lá dentro da fazenda do seu Carlito Ledo, aqui no Vale do Paraná. Então, assim, e aí você tem uma cultura muito forte, mas nós não geramos, as pessoas não vêm cá trazer dinheiro para a nossa cultura, para o nosso turismo, para o nosso esporte internacional. Hoje nós temos potencialidade de criar 3 grandes circuitos e nós queremos fazer isso dentro do nosso planejamento. Circuito de esporte, circuito de cultura, circuito de turismo. Então percebe que nós vamos conseguindo interligar e você vai resolvendo problemas dentro da nossa potencialidade. Cara, a Cachoeira do Tiquira tá aí, 160 metros de queda livre. Eu vou lá na Cachoeira do Caracol, lá em Gramado, eu pago R$50 para entrar, para passear no teleférico e tal. Eu tenho parceria, eu quero ver isso. O cidadão turista quer ver isso. Nós estamos na divisa da capital federal. Nós estamos a 80 quilômetros em pista dupla que liga ao aeroporto internacional, que nos conecta ao planeta. E nós temos muita gente que quer vir ver o centro arqueológico do Bisnal, a Cachoeira do Bisnal, as cachoeiras do Indaiá, maravilhosa. Vai ver a Cachoeira do Véu da Noiva, que maravilha é aquilo. Olha o Salto do Tiquira, 160 metros de queda livre. Então, assim, nós precisamos fazer como? Dar tranquilidade pro grande empresário, fazer as PPPs, né, as parcerias público-privada, você envolver o grande empresário que quer desenvolver a nossa potencialidade e gerar emprego para a nossa gente. E nós fizemos isso, nós criamos nós estamos construindo um plano. Então mais à frente eu vou falar um pouquinho, mas nós estamos pensando desde o vendedor de cachorro quente até o grande empresariado que gera emprego para a cidade. Então o primeiro eixo nosso é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E para melhorar a qualidade de vida das pessoas, eu tenho que resolver esses problemas. Problemas que é de competência administrativa do prefeito e problemas que é de competência de articulação institucional dele. Uma cidade de 120 mil habitantes precisa ter um prefeito articulador.
Um prefeito que rompe barreiras, que rompe marca de partido. O cidadão não quer saber se ele é do partido A ou do partido B, do partido vermelho ou do partido azul ou do partido laranjado. Ele quer saber alguém que resolva o seu problema, alguém que permite simplesmente que ele tenha um emprego para colocar comida, né? Colocar proteína e carboidrato na mesa dos seus filhos. É isso. Hernani, eu vejo muitos candidatos vieram aqui, vários têm propostas mirabolantes, né? Só que tudo isso é despesa. Sim. Qual o seu projeto para poder alavancar a nossa economia, seja ali para o nosso comerciante que está em penúria em razão dessa pandemia, o pequeno agricultor, a gente sabe que Formosa tem diversos assentamentos que vivem dessa agricultura familiar, mas principalmente a própria prefeitura, porque para fazer tudo isso que é necessário fazer, precisa arrecadar. Então, qual o seu projeto para alavancar a economia de Formosa, seja para o comércio, seja para o pequeno agricultor, mas, sobretudo, para que a prefeitura possa arrecadar e ter receita para fazer o que precisa ser feito? Depois dessa passagem, né, se Deus quiser, o mais rápido possível, essa pandemia, né, que nos pegou de surpresa, depois de 100 anos, eu acredito que apenas os gestores que tiverem um grande poder de articulação com o sistema público, com o governo federal, com o governo estadual e com os governos municipais vizinhos, nós não podemos pensar uma Formosa, Paulinho, apenas Formosa. Eu tenho que pensar em Planaltina, eu tenho que pensar em Cabeceiras, eu tenho que pensar em Vila Boa, eu tenho que pensar no Nordeste Goiano, né? Eu tenho que pensar nessa região. Então, nós precisamos desenvolver a nossa região para resolver esses problemas. Então, essa dificuldade de pós-pandemia vai partir de uma articulação e de uma criatividade gigantesca dos gestores municipais após. Se nós já estamos ruins agora de gestão, imagina sem gestão após a pandemia. Então, primeiro a gente precisa enxugar, ver aquilo que é prioridade, resolver a questão do básico. Eu preciso resolver o cotovelo do Jurandir que está sofrendo no hospital. Eu preciso resolver, por exemplo, a agricultura familiar. O povo está sofrendo lá sem estrada. E aí eu trago para cá, por exemplo, quando eu vou lá e conheço a Dona Divina, uma grande líder comunitária, né, aqui da região de assentamentos, ela me fala: Bueno, mas a gente só precisava aqui potencializar o nosso suco. Aí eu vou lá num deputado que eu conheço, de uma bandeira, e articulei mais de 200, quase 250 mil reais para comprar uma fábrica de polpa de fruta para eles. Eu fui lá, nós estamos com dificuldade aqui, vamos lá, o que você precisa? Não, eu preciso de motos cultivadores. Nós conseguimos vários motos cultivadores para a região. Vou num outro deputado e falo: tá faltando trator na região de Santa Rosa, dos assentamentos, tá faltando trator aqui na região, né, do Vale do Tiquira, de Água Fria, Mauro Borges. Aí conseguimos 2 tratores com deputados diferentes. Então, assim, nós estamos pensando na agricultura. Então, acho que a gente precisa ter o poder de articulação, transpor as barreiras, é o primeiro ponto. Quando você pega, por exemplo, a saúde está com problema. Bueno, por que você está conseguindo recurso para a saúde? Você é pré-candidato a prefeito. Eu não posso pensar nisso. Eu tenho que pensar na dor das pessoas. E aí nós conseguimos com um deputado que não é nem não é nem parceiro, é parceiro, mas não é nem do nosso partido. Ele consegue 400 mil reais para resolver problemas dos grandes líderes da saúde nossa. Quando fala: Bueno, pelo amor de Deus, nós vamos iniciar essa pandemia, nós não temos EPIs. Né? Então eu conversava com a enfermeira Ivani, Luciana, ela falava assim: nós vamos morrer, o nosso povo vai morrer na linha de frente. Então consegue articular um recurso e manda para cá imediato. Aí nós conseguimos com o deputado Francisco Júnior na época 400 mil reais. Para quê? Para comprar EPIs, comprar uns respiradores para já iniciar. Não foi comprado, não sei porquê, mas assim, o recurso entrou há mais de 3 meses atrás. Bom, nós temos... Então a gente tem esse tipo de articulação que eu acho que vai resolver. As parcerias, só para concluir, William, as parcerias público-privado, Paulinho, vai nos ajudar. A gente precisa trazer essa estrutura de confiabilidade para os empresários, o pequeno e o grande, começar a movimentar. Se eu trago gente para cá, ele pode furar um pneu, o borracheiro remenda, ele para na padaria, toma um café, ele para numa roupa, compra um short de banho para tomar um banho no Sal do Tiqueira. Então, é sistêmico, é integrado. Eu preciso movimentar isso para as coisas acontecerem e a gente, de forma bastante criativa, resolver o problema da economia pós-pandemia. Bom, nós temos apenas 2 minutos para encerrarmos o tempo e vamos agora às perguntas rápidas, e o senhor tem que ser
mas bem breve para nos responder, para ver se dá tempo de nós, pelo menos colocar algumas aqui para o ouvinte. O senhor é candidato por que partido e quais partidos devem acompanhá-lo? Então, eu sou policial militar, então o policial militar tem essa prerrogativa, eu só vou me filiar na convenção, mas nós temos um projeto junto com o Partido Solidariedade, foi o partido que me acolheu para deputado estadual, e devemos registrar nossa candidatura com o Partido Solidariedade. Os partidos parceiros, a gente tem muitos partidos, a gente está com 6 partidos parceiros, conversando, dialogando, né? Nós entramos nessa reta agora do mês de agosto, temos aí até o dia 15 de setembro aí para poder finalizar as conversas, né? Mas a gente tem bastante, uns 5, 6 partidos em conversação, e buscando aqueles partidos que têm realmente essa nossa ideia de buscar uma política nova, uma política de renovação, uma política de pessoas honestas e uma política por políticos gestores, não uma política por alguém que se lança na política sem ter uma história de trabalho já prestado no município. O senhor tem nomes já em mente de quem o senhor gostaria de convidar para, caso seja eleito, governar a cidade, ou pelo menos o perfil das pessoas? O perfil eu tenho, né? O perfil é um perfil de gestor, é um perfil de gestor público já testado, já comprovado. Nós não vamos fazer nenhuma amarra, nenhuma toma lá da cá, nós vamos apresentar um secretariado técnico, né? E quando eu digo técnico, não é, por exemplo, colocar um médico tem que ser o secretário de saúde. Pode até ser um médico, mas é um médico que entende de gestão, né? O médico é extremamente importante, mas ele entende de gestão. Então, se ele entende de gestão, ele pode ser um grande secretário de saúde. A mesma coisa é assim. Então, nós precisamos de ter administradores. Formosa não pode mais passar. Fulano apoiou, então ele vai colocar. Mas qual é o perfil dele? Ele tem perfil da pasta? Se ele não tem perfil da educação, se ele não tem perfil da saúde, acontece o que acontece. Indicadores bastante insignificativos que fazem a nossa comunidade sofrer, né? Falta de recurso, Paulinho, não é. A nossa cidade tem um PIB, é claro que nós precisamos aumentar esse PIB, mas o PIB é considerável pela prestação de serviço que tem oferecido. A gente precisa apurar a gestão. O cidadão precisa ter as coisas básicas dele ali, porque o recurso para o básico nós temos. Isso está bem claro. Para a gente encerrar, 30 segundos para o senhor responder. Se o senhor não fosse pré-candidato a prefeito de Formosa, dos nomes que estão aí, o senhor votaria em quem? Não, essa pergunta ela não cabe a mim, porque eu sou pré-candidato a prefeito de Formosa por um grupo que nos acolheu para deputado, por um grupo que muito cresceu, né? O nosso presidente Neto Rangel criou uma estrutura política, uma estrutura de articulação com lideranças da nossa cidade que nos dá suporte para isso. Eu votaria em um pré-candidato que apresentasse, por exemplo, cinco grandes eixos, né, estratégicos dentro de um plano de governo que deve ser construído com a vontade da nossa população. Eu votaria nesse candidato que tivesse 5 eixos estratégicos como nós temos aqui: melhoria da qualidade de vida das pessoas, dar força à economia, agricultura, pecuária, turismo, geração de renda e emprego, afirmar Formosa como cidade regional, nacional, global, através de parcerias, cooperação e articulação, inovação, gestão e por resultados e governança participativa. Valorizar, inspirar, respeito, qualidade e transparência no serviço público. Esse é o perfil de um político que eu acredito para governar o nosso município. Muito obrigado, pré-candidato Bueno Hernani. E na segunda rodada de entrevistas, após as convenções, alguns assuntos que não foram abordados nessa entrevista, nós estaremos abordando. Muito obrigado. Bom dia. Eu que agradeço, William Santos, Paulinho, e agradeço a toda a comunidade. Digo que nossas redes sociais está aberta para conhecer a nossa proposta, o nosso projeto. Nos próximos dias a comunidade será convidada a contribuir no nosso plano de governo. Nós já temos os 5 eixos estratégicos, mas a partir de um grande diagnóstico científico, mas ele será complementado aí com a vontade, com a necessidade da nossa gente, da zona urbana e também da nossa gente sofrida e da zona rural que precisa tanto de política pública. Bom dia. Bom dia a todos.